Olá, seja bem-vindo. Nessa videoaula a gente vai iniciar o processo de preparação e upload do nosso app para a loja da Apple, né, a chamada App Store. Então eu peço também que você preste muita atenção nessas aulas, tá? Eu separei aqui em dois blocos, né, duas aulas grandes aí com muito detalhe para que você entenda todo o processo, tá? Você vai perceber que tem muito detalhezinho, tem muita coisinha aí que precisa ser bastante observada para você conseguir aprovar a sua aplicação, o seu app na loja da Apple, tá? Eles são extremamente mais chatos do que o Google, né? Então todo detalhe que você visualizar aqui precisa ser realmente bem observado, tá? Nós vamos ver também nessas próximas aulas, né, uma aula especial que foi utilizada aí para a gente poder compatibilizar o nosso app com os novos requisitos da Apple. Isso talvez no momento que você esteja assistindo essa aula, talvez não seja necessário, tá? Porque as versões mais antigas do Delphi não possibilitavam essa configuração, que é alguns tamanhos de arquivo diferentes que a Apple solicita e que o Delphi anteriormente não era compatível, tá? Então depende aí do momento. Então, dependendo do momento que você estiver aí assistindo essa aula, talvez a última aula dessa sequência não seja mais necessária, ok? Então, só um aviso aí para você. E depende também da versão que você estiver utilizando aí para poder compilar o seu app e enviar para a loja da Apple, ok? Vamos lá para a aula então? Então, eu vou começar aqui pelo Delphi, né? Mostrando o que a gente precisa dentro do Delphi para que a gente possa preparar o app para o Google Play, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, vou em Project Deployment. A gente já falou em outras aulas, né? Já falei para vocês em outras aulas que a gente precisa preparar aqui o ambiente, ó. Primeira coisa, né? Aqui no iOS 64, em todas as configurações, tá? Se você tem algum arquivo adicional que você precisa utilizar, precisa enviar empacotado junto com o arquivo final, você vai precisar utilizar aqui o deployment e colocar essas informações. No meu caso aqui eu tenho config.ini e tenho o arquivo de banco de dados deste aplicativo, tá? Então aqui, ó, o que a gente tem, né? Config.ini e o banco de dados. Aqui, ó, eu vou dar mais uma dica importante, que é o caminho, que é o Remote Path. O Remote Path é diferente do Android. Então aqui nós temos qual que é a pasta padrão onde esses arquivos serão empacotados junto com o seu aplicativo final. Startup /documents/ tem que ser exatamente do jeito que está escrito aqui nesse exemplo, com S de sapo maiúsculo, U de uva maiúsculo e o D de dado maiúsculo, D de documents maiúsculo, exatamente do jeito que está aqui. Tanto o Android quanto o iOS são sistemas case sensitive, né? Eles são baseados lá no antigo Unix, então eles são case sensitive, ok? Então você precisa colocar exatamente o nome da pasta correto, ok? Então primeira coisa aqui, certo? No meu caso já está tudo certo e a gente tem o arquivo duplicado porque um é para release e outro para debug, tá? Então eu vou fechar aqui, vou escolher aqui, ó, o meu target iOS 64, tá? Então tá aqui, ó. Aí eu vou explicar para vocês aqui, eu escolhi o simulador aqui na verdade, né? Vou escolher aqui, ó, o meu device, tá? Então aqui tem uma série de configurações importantes que você precisa saber. Primeira coisa, se você é iniciante, você chegou aqui nessa aula, você é iniciante, você não sabe alguns detalhes, eu vou passar esses detalhes para você. Se você já não é mais iniciante, se você já fez alguma coisa para a Apple e tal, você pode pular um pedacinho aí da aula sem problema nenhum, tá? O que eu quero explicar para você? Primeiro, não há como compilar o arquivo para upload sem ter um Mac. Não é possível. Isso é uma exigência da Apple. Você precisa ter um equipamento macOS. Por quê, Adriano? Por dois grandes motivos. Primeiro, certificados. Tá? O aplicativo ele gera, né? A Apple gera, ela obriga você a gerar um certificado, tá? Que vai encapsulado dentro do seu app
para que você possa subir esse aplicativo lá para App Store, ok? Por que isso? Para evitar a pirataria do seu aplicativo. Assim como a gente faz no Android lá, que cria o Keystore, você também precisa criar esse certificado, ok? Para isso você tem que ter a conta paga da Apple, que custa $99 até o fechamento dessa aula, $99 por ano, tá? Todo ano você tem que pagar $99, tá? Você pega $99, converte no dólar, divide, você acha que é caro? Divide por 12, deu lá R$400, R$500, divide por 12, tá? E aí você vai saber quanto você vai pagar por mês, tá? Quanto você tem de custo por mês. E aí você tem que, no mínimo, vender um pouco, né, do seu sistema. Aí você tem que ter um faturamento mínimo para pagar isso daí, tá? Não é caro, tem uma série de vantagens, o painel é bastante completo, enfim, né? Mas você precisa da conta paga para você publicar na loja, ok? Não vou entrar em detalhes aqui sobre as opções, tem a versão Corporate, a versão Enterprise, né? Tem outras versões de conta de desenvolvedor. Eu vou falar de $99, ok? Bom, muito bem. No meu caso aqui, eu tenho uma máquina virtual, né, do macOS para que eu possa fazer o meu trabalho aqui, tá? Para eu poder gravar as aulas, etc. e tal. É recomendável que você tenha um equipamento físico, tá? Físico, um Mac Mini, um equipamento aí um pouquinho mais barato, enfim, você precisa ter um equipamento físico, tá? Para você poder fazer isso. É possível fazer com a máquina virtual? Sim, tá? Mas você precisa ter também uma máquina muito boa para você comportar a máquina virtual do Mac, tá? Muito bom. O que a gente vai começar fazendo aqui? Ó? Primeiro no Delphi, Project Options. A gente vai entrar aqui na opção de iOS 64. Vou utilizar aqui iOS 64 em All Configurations. Primeira coisa que você precisa, configurar aqui todos os ícones. Assim como a gente configurou aí em outras, no Android, a gente precisa configurar aqui também. Eu utilizei exatamente o mesmo mecanismo que eu fiz nas aulas anteriores. Então eu criei aqui um ícone para cada tamanho do iOS, iPad e iPhone. Então você vai ver aqui, ó, 57 por 57, 60 por 60, e lá embaixo você tem algumas outras opções. Você tem, por exemplo, aqui 29 por 29. Então você tem que ter todos os ícones no tamanho correto, tá? E para iPad também. A iPad tem outros tamanhos, então tenha sempre atenção nesses tamanhos, tá? Uma coisa que é diferente aqui. No caso do Android, a gente consegue desabilitar o Splash do próprio Delphi e colocar o nosso próprio Splash. No iOS não tem como. Então a gente tem que criar o nosso próprio, uma imagem de Splash. Então nesse caso aqui, ó, o que eu fiz? Tem aqui as opções Launch, Image and Appearance 2x Scale. Tá? Então aqui é o Splash, ó, em escala 2. Então tem dois arquivos aqui. Tá? E aí eu tenho também em escala 3. Como é que eu sei qual é o tamanho que eu preciso para esses arquivos? Como é que a gente descobre qual é o tamanho correto? Tem uma dica aqui, um macete importante, tá? Se você pegar aqui uma pastinha do Delphi, deixa eu ver se ela está aberta. Não está aberta, tá? Mas eu vou abrir a pastinha aqui. Se você criar um aplicativo do zero agora, você vai perceber, deixa eu ver se eu tenho um outro Delphi aberto aqui, ó. Tem um outro Delphi aberto aqui. Vou pegar aqui e fazer o seguinte, ó, pegar um aplicativo que seja mobile, né? Vou abrir aqui, Project Options. Eu vou mostrar onde tem uma dica importante para você. Ó. Vou pegar aqui Icons, vou utilizar iOS 64, vou aqui, ó, na opção 2x, né? Então vou aqui, ó, Launch Image and Appearance 2x Scale. Esse arquivo aqui, ó, ele está neste diretório, tá vendo? Ó? C2 Program Files, embarcadeiro. Vou abrir ele aqui numa janela do lado. Ó, e eu trago aqui para você visualizar, tá? Então vou abrir aqui, ó, C2 arquivos de programas, Program Files, né? Program Files, beleza. Dentro do Program Files eu tenho aqui uma pasta chamada, ele fala que é uma pasta chamada embarcadeiro, muito bom, barra pasta Studio, barra 21, que é a versão do meu Delphi, barra
é bin barra. Beleza, dentro de bin, vou trazer a janela aqui, ó. Dentro de bin eu tenho at work, tá? Então tem aqui, ó, at work. Dentro de at work eu tenho iOS. Vou clicar em iOS. Aí eu tenho iPad, tenho iPhone, certo? Vou abrir aqui iPhone. Aqui tem todos os ícones, então você pode ver também os tamanhos dos ícones aqui, né? E aí eu vou pegar, por exemplo, a opção de 2x. 2x não tem o nome do ícone, mas se você parar o mouse em cima, ele vai mostrar aqui, ó, o Windows mostra para você. Dimensões, 229 por 396. Então você vai ter que ir num Photoshop, num Paint, você vai ter que contratar um designer, você vai ter que criar um splash nesse tamanho. Mesma coisa para os demais, ó. Aqui, 344 por 594. E assim sucessivamente. Então é só você olhar o próprio Delphi e você vai ver que tem exemplos aqui para ficar mais fácil. Tá vendo? Então tem ali, ó, para iPads, 458 por 792, ok? Então perfeito. Eu já subi isso, vou pegar meu outro Delphi, eu já fiz isso para todas as imagens que eu tenho aqui, ó, iPad e iPhone, ó, tá? Tá tudo aqui bonitinho. Então já coloquei todas as informações. Bom, Entitlement List, não tem nada para configurar. User Permission, não tem. Forms, também não tem. Manifest, Icons, a gente já viu. Services, não tem Services. Version Info. Version Info tem informação para a gente mexer. E tem bastante informação. Quais informações que eu vou mexer aqui? Primeira coisa, nós temos aqui, ó, eu vou dar um zoom, que são informações bem importantes, tá? Então vou colocar aqui, ó. O que a gente tem para mexer? Temos aqui, ó, CF Bundle Name, tá? CF Bundle Name você não precisa mexer, isso aqui é o nome do dprod, é o nome do arquivo, né, do Delphi, você não precisa mexer nisso. Aqui em CF Bundle Display Name, aqui você vai colocar o nome que você quer que apareça para o ícone do aplicativo lá no celular, lá no iPhone ou lá no iPad. A gente fez isso em Android, a gente vai fazer aqui também. Nós vamos colocar turbo espaço tasks. Tá? E aqui, ó, é uma das informações mais importantes, tá? Essa informação aqui, ó, CF Bundle Identifier. Aqui a gente vai colocar, normalmente, né, a Apple e o Google pedem para que você coloque o domínio da sua empresa ao contrário. Por exemplo, adrianosantostreina.com.br. Vou colocar br.com.adrianosantostreina. Ponto, o nome do meu módulo, tá? Que aí é a minha variável, né? Módulo name, que aí é o nome do aplicativo mesmo, tá? Então a gente vai ter que mexer nessas informações, ok? Aí você tem CF Bundle Version, né? Que é importante também, tá? Então é a versão aqui do meu aplicativo, tá? E a versão curta, né? Bundle Short Version String, que é a opção que está logo abaixo aqui, ok? Então basicamente é isso que a gente precisa mexer. Então vamos lá. O que eu vou mexer aqui, ó? Aqui eu vou deixar, aqui eu vou colocar br.com.adriano, esse aqui é o nome do pacote, né? Adriano Santos Treina. Adriano Santos Treina. E aí eu vou copiar isso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Então esse daqui, perdão, aqui eu coloquei no lugar errado. Ctrl C, Ctrl V. Aqui é o display name. Então, turbo tasks. O resto não vou mexer, porque é a versão 1.0 mesmo. A única coisa que eu vou mexer aqui é colocar que ele é compatível a partir do iOS 7.0. Pronto. É isso aqui que eu preciso, tá? Vou salvar para não ter problema. Salvo e entro de novo lá só por via das dúvidas, tá? Bom, vamos lá. O que a gente precisa? Aí a gente vai precisar da parte de provisionamento. O que é o provisionamento? São aquelas chaves, né, que a gente vai precisar gerar para poder criar o nosso aplicativo, tá? Então eu vou fazer aqui uma coisa bem importante, ó. Nós temos aqui provisionamento, provisioning, tá? O meu aqui já está configurado. Eu preciso neste momento ter o Mac, tá, ativado para que eu possa trazer essas informações, ok? Então aqui eu vou usar essa opção aqui, o iOS Teams, tá? iOS Team.
e a opção aqui Adriano Santos. Só que aqui eu estou usando, ó, se você observar, eu estou usando aqui, ó, a minha licença, né, o meu certificado de development. Eu vou ter que gerar um certificado de production, tá? Então vou ter que ir lá no painel da Apple, gerar esse arquivo, colocar dentro do meu Mac para depois eu fazer essa geração, tá? Então isso é bem importante, tá? Beleza? Bom, vamos ver como é que a gente faz essas configurações lá no Mac. Então eu vou salvar ele aqui, vou salvar o meu projeto também. Eu tô com o meu Mac aberto aqui, ó. Beleza? Aqui tá a minha versão do Mac. Vou entrar com a minha senha. Vou dar um full screen aqui. Este é o meu Mac, tá? Vou dar um fechar aqui nessas janelas. Bom, você vai precisar sempre da versão do Xcode compatível com o seu Delphi. Como é que você descobre isso? Vamos lá. Vou minimizar aqui, vou lá numa janela do meu Windows. Tá? Vou abrir aqui, ó, DocWiki, Platform Status. Tá? Esse link, você tem que ler esse link. Esse link ele tem que estar sempre à sua mão. Tá? Toda nova versão do Delphi que aparece, esse primeiro link é atualizado, tá? Com as informações de compatibilidade do Delphi com o macOS, com o Windows, Android e iOS. Então eu vou clicar nele aqui, é o primeiro link. Você pode pegar aí depois, pausar essa videoaula, pegar essa informação aqui e ler esses dados, tá? Bom, abrindo então este site, tá? Você vai ter essas informações. Então aqui, ó, docwiki, embarcadeiro.com, platform status, /main_page. Aqui você tem as informações, cada versão do Delphi, compatível com cada versão do Windows, cada versão do macOS, cada versão do iOS, Android e Linux. Se você tem aí uma máquina virtual ou uma máquina física com, por exemplo, macOS, digamos, El Capitan, né? É uma versão bastante antiga, mas você está com a versão 10.4 Sydney, vai dar problema, você não vai conseguir compilar, vai dar erro, tá? Você vai ter uma série de erros. Ao contrário também acontece, se você está com uma versão Delphi 10.2 Tóquio e você quer compilar para macOS Catalina, você vai ver que não tem compatibilidade. Então você tem que olhar essa compatibilidade, tá? E deixar o seu sistema operacional, tanto o macOS quanto o Delphi precisam estar dentro do mesmo nível de compatibilidade, tá? Senão você vai obter uma série de erros, uma série de problemas e aí a sua aplicação não será compilada, ok? Então aqui, ó, para a gravação dessa aula, eu estou aqui com 10.4 Sydney, tá? A versão mais nova até o fechamento dessa aula. Ela é compatível com o Catalina, iOS 13, né? E Android até o Android 10 aqui, né? Com um pack. Quando tem um númerozinho aqui na parte superior, é porque tem alguma informação aí importante, tá? Então, ó, eu tô com essa informação aqui, ó, 10.4, tá? Esse Delphi aqui, macOS Catalina na minha máquina virtual, iOS 13, que é o máximo, tá? E para isso, o que acontece? Lá dentro do Mac, tá? Vou abrir aqui o Mac. Você tem uma versão, a Apple é muito chata com isso, então para cada iOS, para cada versão de iOS e de macOS, você tem uma versão específica do software. Então você não consegue, por exemplo, instalar uma versão muito nova do Xcode numa versão muito antiga do macOS. Então não é igual o Windows, né? É bem diferente. O Windows a gente consegue instalar lá um Office 365 num Windows 7, no Windows, enfim, Windows Vista, né? É bem diferente. Então lá a gente tem aí opções diferentes. Aqui na Apple não. A Apple é chata e ela não deixa fazer a instalação, tá? Então você tem que ter o ambiente de desenvolvimento correto. Neste caso aqui, tá? Eu estou com a versão, deixa eu logar novamente. Eu estou com a versão aqui do Xcode, ó,
versão 11.5. Tá vendo? 11.5 que é compatível com o iOS 13, tá? A versão iOS 13 e com o macOS Catalina, certo? Então tá tudo bonitinho aqui, tá tudo certinho, todas as informações corretas. Não vou entrar em detalhes como fazer a instalação do SDK dentro do Delphi, não vou fazer dar nenhuma dessas informações. O objetivo aqui é a gente compilar o nosso projeto e enviar esse projeto para a Apple, ok? Então, muito bom. Tenho aqui o Xcode, tenho aqui preferências, tá? Primeira coisa que a gente precisa observar aqui, accounts. Dentro de accounts, eu tenho que ter a minha conta de desenvolvedor, aquela conta paga. Tá? Você tem uma opção de conta gratuita que você pode usar dentro do Xcode, mas essa conta gratuita não te dá direito a subir o aplicativo para a App Store. Ela te dá direito somente a você fazer alguns testes diretamente no seu aparelho, sem passar pela Apple, certo? E também não é utilizada aí para você poder fazer o uso de push notifications, enfim, tem uma série de coisas lá que só dentro do painel da Apple que você consegue fazer essas configurações, tá? Uma coisa importante aqui, eu falei de certificados. A Apple tem certificados, então tem um certificado para push, tem um certificado para vendas dentro do app, tem um certificado para ativar o seu aplicativo, tem certificado para tudo, tá? Tem certificado para tudo. A Apple guarda os certificados num aplicativo dentro do macOS chamado Keychain ou o aplicativo de gestão de chaves, tá? É esse botãozinho aqui, ó, esse arquivo aqui, ó, esse aplicativo, acesso a chaves, tá? Então todas as chaves, todos os certificados ficam guardados aqui dentro desse aplicativo. Então nós temos aqui, ó, meus certificados. Eu tenho um único certificado instalado nesse computador, que é o certificado Apple Development, tá? Que é o certificado para desenvolvimento, para eu poder fazer os meus testes no meu aplicativo. Se eu quiser distribuir o app na loja, eu preciso pegar o certificado Distribution, tá? O de distribuição. Então, para isso, eu tenho que entrar no painel da Apple, gerar lá um aplicativo lá dentro, mais ou menos parecido como a gente fez se você assistiu a aula de Android, mais ou menos como a gente fez em Android, a gente tem que criar um app lá dentro do painel, gerar um certificado Distribution para aquele app e aí baixar esse certificado que vai ser adicionado aqui dentro desse acesso a chaves. A partir do momento que ele está instalado aqui, ele passa a ser enxergado, tá, dentro do Delphi, em Project Options. Essa é a parte onde os alunos normalmente mais confundem, né? Então a gente vai ver bastante em detalhes aqui, tá? Para a gente poder entender direitinho. Então a gente vai gravar mais de uma aula aqui, você vai ver mais de uma aula para que você possa entender perfeitamente. Então aqui em Provisioning, né? Se eu pegar aqui a opção iOS Device, tá? Você vai ter aqui, vai aparecer uma opção a mais, tá? Aqui, ó, aqui tá aparecendo só iOS Team Provisioning Profile. Vai aparecer uma opção a mais aqui, tá? E aqui vai aparecer, ó, eu tenho Apple Development Adriano Santos. Vai aparecer aqui Apple Development X35, que é o nome que eu registrei para essa conta aqui, tá? Então por isso que tem que fazer todo esse processo, tá? E se tiver qualquer problema no meu certificado, vai aparecer uma exclamação em algum lugar nessa área aqui, tá? Se não tem nenhuma exclamação, é porque o certificado está tudo ok. Perfeito? Vamos voltar lá no nosso Mac. O certificado de desenvolvimento, o próprio Xcode faz sozinho, tá? Ele cria sozinho de desenvolvimento. Então, quando eu venho aqui dentro dessa janela no Xcode e cadastro a minha conta, automaticamente ele traz esse certificado. Se eu clicar aqui em Manager Certificates, ele vai abrir uma janela e tem aqui os certificados que estão baixados nesse equipamento, tá? O certificado de distribuição ele não traz, então eu tenho que gerar lá na nossa Apple, ok? Beleza, vamos lá. Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente
faz essa geração de chave. Então eu vou fazer tudo por dentro do Mac aqui para ficar bem simples, tá? Então primeira coisa que eu preciso fazer, aqui em chaves, tá? Vou dar um clique aqui, maximizar. Primeira coisa que eu preciso fazer é o seguinte, acesso a chaves, tá? Eu preciso criar aqui, ó, assistente de certificado. Eu vou solicitar um certificado de autoridade de certificação. Vou clicar aqui. Ok, ele vai abrir uma janela nova. Eu vou dar o nome deste e-mail. Vou colocar aqui adriano.santos@gettechnology.com.br e um nome aqui comum. Vou colocar Adriano Santos Treinamentos. Ok? Aqui não é necessário. Onde que eu vou salvar esse arquivo? Olha só, passo a passo. Para eu gerar esse certificado lá no painel da Apple, no site da Apple, eu vou precisar de um outro arquivo que é gerado no próprio Mac. Por isso que a gente não pode fazer isso via Windows, porque não dá, né? Precisa ser feito por dentro do Mac. Então eu vou gerar um arquivo aqui no Mac. Esse arquivo vai ser usado como se fosse uma contrassenha para gerar o certificado lá dentro do painel da Apple, tá? Esse arquivo que vai ser gerado, eu quero que ele salve no disco, salvar no disco, tá? Continuar, eu vou dizer onde que eu quero salvar esse arquivo. Ele vai abrir uma janela para mim. Vamos só aguardar ele aqui. Vamos lá. Perfeito, abriu aqui. Eu vou pegar esse arquivo, ó, ele tem uma extensão, tá? Ele tem uma extensão aqui que é o Search Signing Request, ok? Esse é o primeiro passo. Então eu vou dar um nome aqui, ó, Request, Request Adriano, vou colocar. Pode ser qualquer nome. O importante é ter corretamente ali a extensão, ok? Vou salvar ele na mesa, que é equivalente a desktop, né? O desktop no Windows, tá? Então vou salvar aqui. Ele vai gerar esse arquivo para mim. Muito bom. Vou mostrar no Finder. Vou dar um OK aqui. Ele vai abrir o Finder para mim. Mas se eu minimizar todo mundo, ele vai estar aqui, ó. É esse arquivo aqui que eu vou utilizar, tá? Abrir o Finder para mim aqui, ó. Vou fechar. Ó, é esse arquivo aqui, certo? Então, muito bom. Eu vou abrir aqui o Safari. Esse processo aqui ele pode ser feito pelo Windows, tá? Mas é aconselhável que você faça direto no Mac, tá? Então, uma vez que foi gravado, criado ali o arquivo de certificado, né? Dentro do Mac, pode ser feito pelo browser no Windows sem problema nenhum. Mas, ó, entrei aqui no meu browser, account developer.apple.com, tá? Vou colocar aqui, ó, a minha licença de desenvolvedor Apple, que está neste e-mail aqui, minha senha, ok, vou mandar lembrar o ID aqui, essa é a minha conta que está atrelada a uma conta correta, né, de Windows, de desenvolvedor Apple. Ó, ele trouxe para mim aqui, ele está pedindo algum número, tá? Vou colocar aqui meu número. 846. Ele vai validar, vou confiar nesse equipamento. Tá aí, ó. Essa é a página, tá, do painel de controles da Apple, tá? Essa é a página do painel de controle. Então tá aí o nome fictício da minha empresa, ok? E aí eu vou começar a fazer esse trabalho. Então eu vou criar aqui, ó, Certificates, Identifiers e Profiles. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é gerar esse certificado de produção. Então, ó, eu tenho aqui, tá vendo, iOS Development e iOS Development aqui também, né? Eu vou criar aqui, ó, primeira coisa, eu vou dar um Certificate, vou clicar aqui, ó. Eu quero distribuir uma aplicação, quero subir um aplicativo para a Apple, tá? Então o que eu vou fazer? Apple Distribution. Vou pegar essa opção, porque a de cima eu já tenho, né? Então eu não preciso mais gerar um
um certificado de desenvolvimento, porque eu já tenho ele lá no meu Mac. Eu vou querer aqui um Apple Distribution, tá? Aliás, perdão, né? Eu vou pegar aqui a opção iOS Distribution, ó, App Store e Ad Hoc. Sign in your iOS apps for submission to the App Store ou Ad Hoc Distribution. Então é essa opção aqui. Por quê? As outras opções eu posso ter aí um aplicativo que eu vou distribuir na loja de aplicativos do macOS Desktop. Tá? Então eu tenho outras opções. Então, iOS Distribution. Vou pegar essa opção aqui. Vou dar um continue. Aqui ele vai pedir aquele arquivo que a gente gerou que está na área de trabalho. Então, choose file. Vou lá na minha mesa. Vou pegar o meu arquivo. Vou passar para ele aqui, escolher. Vou dar um continue. E ele vai gerar para mim aqui um arquivo de distribuição, ó, iOS Distribution, tá? Criado para essa pessoa aqui, ó. Vou dar um download, permitir o download. Ele baixou aqui, ó, o certificado, tá vendo? Cliquei aqui, ele criou aqui como iOS underline distribution.ser. Vou clicar nele aqui, ó, 2 cliques. Ele vai abrir no gerenciador de chaves, tá? Acesso a chaves aqui, ó. Se é que ele já não adicionou. Ah, já adicionou aqui, ó, tá vendo? Agora eu tenho 2 certificados. Um de desenvolvimento e outro de distribuição, com o nome Adriano Santos Treinamentos. Ok? Então essa é uma das partes mais importantes para você poder fazer o upload para o seu aplicativo lá na Apple. Ok? Vou fechar aqui, vou diminuir. Provavelmente ele vai trazer aqui, ó, talvez se eu der um refresh aqui, vamos ver se ele vai trazer logo de cara. Se não trouxer, a gente fecha a janela e abre novamente, tá? Vamos ver se ele vai trazer aqui, ó. Não trouxe ainda. Provavelmente eu vou ter que salvar, às vezes precisa fechar o Mac e abrir novamente, então isso é natural, tá? Isso é normal, mas ele tem que aparecer ali pra gente a opção de distribuição, ok? Muito bem, isso pode levar algum tempinho, não tem problema nenhum. Vou dar mais algumas dicas aqui, ó. Olhando para o Xcode dentro da opção de Accounts, tá? Você vai entrar aqui em 2 cliques no nome da sua empresa, no meu caso aqui X35, tá? Aqui eu já consigo ver que eu tenho o iOS Distribution já pronto aqui, já está baixado e instalado corretamente, tá? Caso não apareça de imediato, clicando aqui em gerenciar os certificados, ele vai fazer esse refresh, tá? E vai fazer o download do arquivo, tá? Tranquilamente, beleza? Então essa é uma das etapas que a gente precisa fazer. Vamos retornar lá no nosso painel, tá? Vamos fechar ele aqui, voltar em certificados. Eu tenho agora o certificado de distribuição gerado, tá vendo? Ó? Plataforma iOS, então tá aqui. O restante é a parte de identificadores, dispositivos. Aqui eu vou criar, por exemplo, um aplicativo novo dentro de Identifiers. Vou ter que criar um identificador para o meu aplicativo e assim vai. Então a gente vai ver isso numa aula mais para frente, tá? Para que a gente possa entender aí todo o processo, né? Passo a passo para a gente poder fazer o upload para a nossa loja, ok? Espero que você tenha gostado, muito obrigado e até a próxima.